Relato 1. Uma criatura quis atacar minha família. Sempre acompanhei esse fórum, mas nunca pensei em escrever algo. Só que o que aconteceu comigo, com minha esposa e nossa cachorrinha, é tão surreal que eu não consigo mais guardar só para mim. Nós sempre viajamos de carro, um modelo antigo que herdamos do meu pai. Era mais que um carro, era nossa casa ambulante, nosso companheiro. Rodamos boa parte do Brasil nele, dormindo na beira de estradas, sempre fugindo de cidades grandes e lugares lotados. A gente acreditava que o maior perigo vinha das pessoas. Sempre pensamos assim: ladrões, criminosos, más intenções. Nunca cogitamos que o verdadeiro perigo podia vir de algo não humano. E foi justamente isso que mudou tudo em uma noite em Mato Grosso. Estávamos a caminho do Amazonas. Minha esposa tinha visto fotos de uma cachoeira incrível na internet. Decidimos desviar alguns quilômetros da rota para conhecer. Era tarde quando paramos numa estrada de terra totalmente deserta. Não havia luz elétrica, nem casas por perto. Era só mato dos dois lados e um silêncio quase sufocante. Achamos perfeito. Era exatamente o tipo de lugar que procurávamos. Isolamento significava segurança para nós. Fizemos uma refeição rápida dentro do carro, deitamos os bancos para trás e nos ajeitamos com cobertores. Nossa cachorrinha, a Lua, deitou entre nós, respirando calma no começo, mas logo inquieta. Foi ela quem primeiro sentiu algo estranho. De repente, se levantou, orelhas em pé, rosnando baixo. Depois começou a chorar, um choro contido, olhando fixamente para a escuridão além do vidro. Minha esposa tentou acalmá-la, mas Lua tremia. Olhei para fora. Nada. Só escuridão e mato. Acendi a lanterna do celular e mirei pela janela. Foi então que vi os arbustos se mexendo violentamente. O vento estava parado, completamente imóvel. Não fazia sentido o mato se balançar daquele jeito. A sensação foi imediata. Tinha algo ali, um peso no ar, como se a própria noite segurasse a respiração. Segundos depois, ouvimos passos correndo pelo mato. Era pesado, mas rápido, indo em direção ao carro. O som de galhos quebrando ecoava cada vez mais perto. O coração disparou. Aquilo não era humano. De repente, ele saiu do breu. Uma criatura horrível, de olhos vermelhos incandescentes. A boca era um rasgo cheio de dentes enormes, afiados, e apesar da forma animalesca, corria em duas patas. Lua latiu em puro desespero. A criatura se jogou contra o carro, arranhando a lataria. Mas o que mais me gelou o sangue foi o que veio depois. Ela tentou abrir a maçaneta da porta traseira. Não foi um ataque cego. Ela tinha consciência, inteligência. Se quisesse quebrar o vidro, teria feito. Mas ela girava a maçaneta, como uma pessoa faria. Minha esposa começou a gritar. Eu, em pânico, pulei para o banco da frente. Com mãos trêmulas, enfiei a chave na ignição. O carro demorou a pegar, como se estivesse contra nós. Quando finalmente ligou, acelerei sem pensar. O carro saltou pela estrada de terra, os faróis iluminando poeira e árvores retorcidas. Atrás, ouvi o som de passos correndo. Olhei pelo retrovisor e vi. A criatura corria atrás de nós, em velocidade impossível. Os olhos vermelhos eram duas brasas na escuridão. Ela não parava, mesmo com o carro a toda velocidade. Lua chorava, encolhida entre nós. Minha esposa soluçava em desespero, pedindo para não parar. Eu só conseguia segurar o volante com força, sentindo que a qualquer momento seríamos alcançados. Foi quando a estrada começou a se estreitar. Galhos batiam no vidro, arranhando como unhas. A criatura desapareceu do retrovisor por alguns segundos. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. De repente, um baque no teto. O carro afundou um pouco, como se algo tivesse subido. Minha esposa gritou. Ela está em cima. Acelerava mais, mas parecia inútil. Então veio o som das garras arrastando no metal. Arranhões longos, profundos, ecoando por dentro do carro. Olhei para frente e vi uma curva perigosa. Ou
Eu reduzia ou capotaríamos. Fiz a curva sem reduzir. O carro quase saiu da estrada, derrapando na terra solta. O peso no teto desapareceu. Ou ela caiu, ou simplesmente pulou sozinha. Não parei para olhar. Segui dirigindo, sem saber para onde, só querendo sair dali. Por quilômetros ainda achávamos que ela estava por perto. O silêncio era tão pesado quanto os gritos de antes. Quando finalmente vimos uma placa indicando uma vila, foi como respirar de novo. Entramos sem pensar, estacionamos na frente de uma casa qualquer. Ficamos dentro do carro até amanhecer. No dia seguinte, vimos os arranhões profundos na lataria e marcas de garras no teto. O que quer que fosse, não foi imaginação. Não consigo esquecer a forma como tentou abrir a porta. Até hoje, minha esposa não consegue dormir no escuro. Nossa cachorrinha, antes aventureira, treme em qualquer estrada deserta. E eu, sempre que seguro o volante, olho para o retrovisor, porque tenho certeza, aquilo ainda nos procura. Se alguém já passou por algo parecido, nos diga, porque até agora, não sei se enfrentamos uma fera ou algo muito mais antigo e consciente do que chamamos de monstro. Relato 2. O espírito não queria que mexêssemos em seus bens materiais. Boa noite a todos os ouvintes. Já passei por muita coisa em estrada, mas o que vivi há alguns meses não dá para chamar apenas de experiência ruim. Foi terror puro, do tipo que destrói a paz da mente. Sou caminhoneiro há 17 anos, carreguei de tudo: soja, combustível, móveis, até animais vivos. Mas esse frete foi diferente. Era para transportar os móveis de um falecido para a família dele. A princípio, parecia apenas mais um trabalho. Carregar armários, sofás, roupas, eletrodomésticos, mas desde que recebi o serviço, senti algo estranho. Uma sensação ruim, como se eu não devesse aceitar. Cheguei à casa do homem numa madrugada abafada. A rua era estreita, iluminada por poucos postes. As janelas da casa estavam todas fechadas, mas parecia que alguém nos observava de dentro. Meu ajudante desceu comigo e logo na entrada já reclamou. Tá sentindo isso? O ar tá pesado demais. Era como se a atmosfera fosse mais densa dentro do portão. Até a respiração parecia mais difícil. Quando abrimos a porta principal, um cheiro tomou conta. Não era mofo nem sujeira. Era algo parecido com ferro, como sangue velho. O silêncio era total, quase opressor. No corredor, as luzes tremeluziram assim que acendemos. 1, 2, 3 vezes. O fio fazia um zumbido baixo, como se fosse estourar, mas não apagava completamente. Na sala, os móveis estavam intactos, como se o dono ainda fosse voltar a qualquer momento. Sobre a estante, fotos antigas dele com a família. Senti um arrepio. Os olhos nas fotos pareciam seguir a gente. Começamos a empacotar o que podíamos. O rádio de madeira foi o primeiro a sair. Meu ajudante se abaixou para levantá-lo. Foi quando gritou como se algo tivesse o puxado. Alguém segurou minha blusa. Ele berrou. Olhei rápido e vi o tecido esticado para trás, mas não havia ninguém. Ele largou o rádio no chão, quase chorando. Juro que vi a marca da blusa ainda tensionada, como se dedos invisíveis a segurassem. Segundos depois, soltou sozinha. Foi aí que o medo se instalou de vez. Mesmo assim, seguimos retirando móveis. O silêncio era quebrado apenas pelos rangidos da madeira. Mas, de tempos em tempos, passos ecoavam em cômodos vazios. Sempre distantes, mas sempre nos acompanhando. No quarto, encontramos roupas dobradas sobre a cama. Um chapéu pendurado na parede, ainda com pó da estrada. Era como se ele tivesse saído por instantes, mas estava morto há dias. Ao retirar o guarda-roupa, a lâmpada piscou com força e ouvimos um estalo alto vindo da cozinha. Corremos até lá, mas não havia nada caído, apenas o relógio de parede parado às 3h15. Terminamos o carregamento apavorados. Fechamos a casa e trancamos o portão. Enquanto eu dava partida no caminhão, meu ajudante murmurava orações sem parar.
No começo da viagem havia silêncio. Eu tentava me convencer de que tudo era psicológico, mas não demorou muito para os ruídos começarem. Primeiro, pequenos estalos, como madeira rangendo. Batidas secas, firmes, no baú do caminhão. Era como se alguém socasse as paredes lá atrás. Olhei os retrovisores, mas só vi escuridão. O suor escorria gelado pelo meu rosto. Os sons aumentaram até se tornarem estrondos. Parecia que móveis estavam sendo arremessados. Cada impacto fazia o caminhão balançar na pista. Era impossível não sentir que algo estava solto. Meu ajudante gritava: "Tá quebrando tudo, tem coisa lá!" Mas sabíamos que ninguém tinha entrado. Mesmo assim, a carroceria parecia tomada por uma fúria invisível. Eu só acelerava, tentando escapar. Em certo ponto, senti o volante puxar sozinho, como se mãos invisíveis quisessem nos jogar para fora da pista. Lutei contra aquilo com todas as forças. O caminhão quase tombou numa ribanceira. Além das batidas, surgiram arranhões. Um som agudo de unhas raspando no metal do baú. Longos, arrastados, como se algo tentasse abrir por dentro. Meu estômago embrulhou. A temperatura caiu de repente. O vidro da cabine embaçou como em noite de inverno, mas era verão e estávamos no Mato Grosso. O frio vinha de dentro do caminhão. Em certos momentos, entre os estrondos, jurava ouvir sussurros abafados, como vozes de uma conversa distante, mas não entendia nenhuma palavra. Seguimos viagem com medo paralisante. Meu ajudante chorava de soluçar, pedindo para parar. Mas parar onde? No meio da escuridão, com algo invisível destruindo o caminhão atrás de nós? Foram horas de desespero. Cada quilômetro parecia não acabar nunca. Eu rezava, embora nunca tivesse sido religioso. Só queria sobreviver até o destino. Quando enfim avistamos as primeiras casas da cidade, senti como se o peso saísse do caminhão. Os sons diminuíram até cessarem completamente. O silêncio agora era ainda mais assustador. Paramos em frente à casa da família. Eles nos esperavam ansiosos no portão, mas eu não queria abrir o baú. O medo do que encontrar lá dentro era maior que tudo. Mesmo assim, não tive escolha. Expliquei que coisas estranhas aconteceram. Eles riram, disseram que caminhoneiros inventam histórias, mas logo calaram quando destravei o cadeado. A cena era indescritível. A televisão estava despedaçada em cantos diferentes, o rádio completamente esmagado. O sofá aberto em pedaços, espuma espalhada por todo o baú. Até as roupas estavam rasgadas, como se alguém tivesse dilacerado. O ferro de passar estava torto, irreconhecível. Era impossível acreditar que tudo isso aconteceu apenas com trepidações. A destruição parecia intencional. A família começou a gritar, acusando-nos de descuido. Diziam que não íamos receber um centavo. Tentamos explicar, mas eles zombavam das nossas palavras. Fantasma? Vocês acham que vamos acreditar nisso? Meu ajudante, nervoso, começou a jurar em nome da mãe. Mas ninguém acreditou. Fomos humilhados diante de todos e saímos dali sem receber, de alma despedaçada. Voltei para a estrada com a mente em frangalhos. Por dias não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, ouvia os estrondos no baú e sentia aquele frio impossível de explicar. Até hoje tenho pesadelos com o relógio da cozinha, sempre marcando 3h15, parado. E com os olhos das fotos na estante, me seguindo mesmo quando já saímos da casa. Escrevo aqui para desabafar, porque sei que muitos não acreditam, mas eu afirmo, transportamos mais que móveis naquela noite. Levamos junto a presença de quem não queria partir. Se algum dia oferecerem um frete de mudança após uma morte, pensem 2 vezes. Nem tudo que carregamos é só madeira e ferro. Às vezes, carregamos o peso de um espírito furioso. Relato 3. Minha família foi aterrorizada por uma criatura terrível. Decidi compartilhar minha experiência porque até hoje não consigo dormir direito quando lembro daquela noite.
Era para ser férias em família, mas virou o pior pesadelo da minha vida. Íamos passar uma semana em um chalé nas montanhas, no interior, isolados do mundo. A ideia era descansar, respirar ar puro, deixar as crianças correrem livres. Mas o que aconteceu mudou tudo. Saímos cedo. O carro cheio de malas, brinquedos, comidas. Estávamos animados, rindo, ouvindo música de Natal, já que era dezembro e a viagem fazia parte da tradição de fim de ano. A estrada asfaltada foi tranquila, mas conforme nos aproximávamos da serra, pegamos o trecho de terra, estreito e cheio de pedras. A noite já tinha caído e o caminho parecia cada vez mais solitário. Foi nesse trecho que o carro começou a balançar de repente. Senti a direção puxar e percebi: pneu furado. Parei no acostamento, um local completamente ermo, sem casas, sem postes, nada. Saí do carro tentando manter a calma. Minha esposa segurava as crianças no banco de trás e o silêncio ali fora era quase sufocante. Apenas o som dos grilos e do vento leve nas árvores. Peguei o step e as ferramentas. Foi quando meu filho mais novo correu até mim, assustado, dizendo que tinha visto um homem no mato. O pavor nos olhos dele não parecia brincadeira. Olhei para onde ele apontava. Só enxerguei escuridão e sombras de galhos imóveis. Disse que não havia nada, mas meu coração já batia mais rápido. Aquilo me deixou em alerta. Continuei trocando o pneu. Minha esposa tentava acalmar as crianças dentro do carro. Mas então ouvi meu filho mais velho gritar alto: "Pai, ele está vindo!" A voz dele saiu carregada de terror. Levantei a cabeça rapidamente e vi um homem, camisa branca, suja de terra, o rosto deformado como se tivesse sido queimado ou dilacerado, e um sorriso maléfico, impossível de esquecer. Ele andava lentamente, e a cada passo, um estalo horrível, como ossos quebrando, ecoava na noite. O som entrava nos meus ouvidos como agulhas. Fiquei paralisado por alguns segundos. As crianças gritavam dentro do carro. Minha esposa chorava, pedindo que eu me apressasse. Com mãos trêmulas, terminei de trocar o pneu, sentindo aquele ser se aproximar cada vez mais. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. Sumiu em plena estrada, sem deixar pegadas, sem barulho de fuga. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Joguei as ferramentas no porta-malas. Entrei no carro sem pensar duas vezes e arranquei. Ninguém falou nada durante todo o trajeto. Apenas choros baixos e respirações pesadas enchiam o ambiente. Chegamos ao chalé quase uma hora depois. Era um lugar rústico, de madeira, cercado por árvores altas. Normalmente acharíamos bonito, mas agora parecia apenas um refúgio contra o medo. Por dentro, o chalé era simples: cozinha, sala com lareira, 2 quartos. Tudo cheirava a madeira antiga. Mas para nós parecia pesado, como se o ar estivesse carregado de algo invisível. As crianças não quiseram jantar. Minha esposa chorava baixinho enquanto arrumava as camas. Eu tentava rezar, mas as palavras engasgavam na minha garganta. A lembrança daquele sorriso me perseguia. Deitamos cedo, mas ninguém conseguia dormir. O silêncio era angustiante, e foi nesse silêncio que começaram os passos. Lentos, arrastados, circulando o chalé do lado de fora. Levantei a cabeça devagar e vi a sombra pela janela. Era ele, o mesmo homem, imóvel, olhando para dentro, o rosto deformado e a camisa branca destacando-se na noite. Minha esposa agarrou minha mão com força. As crianças se encolheram embaixo das cobertas. Eu não sabia o que fazer, apenas rezava em silêncio, pedindo que fosse embora. Mas ele não foi. Se aproximou da porta, arrastando as unhas na madeira. O som era insuportável, como garras afiadas riscando a alma da casa. Cada arranhão fazia meu coração disparar. Trancamos a porta do quarto, tentando nos proteger. Mas os arranhões continuavam. E depois vieram as batidas. Pancadas fortes, como se alguém quisesse arrombar, mas estivesse se divertindo com o medo. As horas da noite passaram como séculos.
Cada som era pior que o anterior. Escutamos risadas, passos no telhado, janelas tremendo, como se fossem forçadas. Ninguém dormiu. Em um momento, o silêncio voltou. Mas era o silêncio que gritava. O tipo de silêncio que dói nos ouvidos, que dá a sensação de que algo está esperando para atacar. Quando olhei para a janela outra vez, ele estava mais perto. Tão perto que parecia que seu rosto se esmagava contra o vidro. O sorriso se abriu, revelando dentes escuros, quebrados. Não resisti. Gritei com todas as forças, mandando ele embora. As crianças começaram a chorar ainda mais alto. Minha esposa rezava em voz alta, desesperada. Nesse instante, ele desapareceu de novo. Assim como na estrada. Sumiu como se nunca tivesse estado lá. Mas sabíamos que não era o fim. Estava apenas brincando conosco. Passamos o restante da noite em vigília, abraçados, rezando, sem coragem de fechar os olhos. O relógio parecia não andar, e a cada minuto sentíamos que ele voltaria. Até que ouvimos algo dentro da casa. Passos leves, lentos, no corredor, mas todos estávamos no quarto. Então quem andava do lado de fora da porta? A maçaneta girou lentamente. Minha esposa gritou. As crianças se encolheram ainda mais, mas a porta estava trancada. O som cessou. Ficamos imóveis, suando frio. Alguns minutos depois, ouvimos o ranger da cadeira da sala. Como se alguém tivesse sentado lá, balançando o corpo lentamente. Cada rangido ecoava pelo chalé. Meu instinto dizia para sair correndo. Mas a escuridão lá fora parecia ainda pior. Então ficamos no quarto, tremendo, esperando o dia chegar. E quando finalmente amanheceu, o silêncio voltou. Abri a porta devagar, quase sem fôlego. O que vi me fez quase cair de joelhos. Havia marcas de mãos nas paredes, marcas sujas, escuras, como se fossem de terra ou sangue. Pegadas iam da porta até a lareira e paravam lá, sem saída. A mesa estava arranhada, as cadeiras fora do lugar. O chalé inteiro parecia revirado, mas ninguém além de nós havia entrado. Pelo menos ninguém humano. Minha esposa chorava, pedindo para irmos embora. As crianças estavam pálidas, sem conseguir falar. Eu sabia que ela tinha razão. Precisávamos fugir daquele lugar. Arrumei as malas correndo, jogando tudo no carro. Nem café da manhã fizemos. Só queríamos sair dali o mais rápido possível, deixar aquele inferno para trás. Enquanto dirigia a estrada abaixo, o coração ainda disparado, senti que algo nos acompanhava. O retrovisor refletia apenas árvores e poeira, mas eu sabia, ele estava lá. As crianças dormiam de exaustão, mas minha esposa não tirava os olhos da janela, como se tivesse certeza de que a qualquer momento veria a silhueta novamente. E eu confesso, também vi. Por alguns segundos, juro que vi a mesma figura parada entre as árvores, imóvel, nos observando. O sorriso dele parecia maior do que antes. Não paramos em nenhum lugar até chegar em casa. Trancamos portas e janelas, fechamos cortinas, mas o medo não ficou para trás. Ele veio conosco. Naquela noite, deitados em nossas camas, ainda ouvimos arranhões na porta. Mais fracos, mais presentes. Como se quisesse nos lembrar que ainda estava por perto. Desde então, nenhuma noite é tranquila. As crianças ainda acordam chorando, dizendo que ele está no quarto. Minha esposa perdeu o sono. Eu perdi a paz. Compartilho isso aqui não como desabafo apenas, mas como alerta. Nunca parem em estradas desertas durante a noite. Nunca subestimem o que pode estar à espreita na escuridão. Porque eu sei, com toda a certeza do meu coração, que aquele homem não era humano. E que ainda hoje, onde quer que estejamos, ele continua nos observando. Ele não desapareceu na estrada, não desapareceu no chalé. Ele apenas escolheu outro lugar para ficar. E esse lugar somos nós. E o mais assustador, sei que um dia vamos encontrá-lo de novo. Não importa onde, ele vai aparecer. E da próxima vez, talvez não tenhamos como escapar. Quando fecho os olhos, ainda ouço o estalar dos ossos. Ainda vejo o sorriso se abrindo no escuro.
ainda sinto as unhas arranhando a madeira da porta. Essa é a lembrança que carrego. Um lembrete constante de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos estar em segurança. E cada noite, quando o vento bate nas janelas e o silêncio se prolonga demais, eu volto a imaginar aquela criatura em minha mente. Amigos, esses tipos de relatos me deixam extremamente arrepiado, ainda mais aonde a experiência ocorre com toda a família. E aí, amigos, o que acharam? Caso tenha gostado, deixe seu like e se inscreva em nosso canal Área do Medo.